Chegamos naquele período do mês que eu sempre comento com o pessoal, né, que me acompanha aí, que é gerenciar posição, né. O pessoal da sala aqui não, né, mas a gente sabe que a maioria não tem esse pensamento. A maioria nem sequer pensa em chegar numa última semana do mês positivo ou quando chega, às vezes, né, tá tão né, pô, é que nem aquele cachorro que fica correndo atrás do pneu do carro. Quando o carro para, ele morde o pneu, ele não sabe que ele nunca chegou nessa fase, né. E às vezes acaba que faz alguma lambança, quer, né, tá legal, tá positivo, quer dobrar o resultado na última semana, ou se não, né, aquele círculo vicioso, tá negativo, quer salvar o mês na última semana. Ninguém salva nada na última semana, essa que é a grande verdade, e às vezes falta alguém para falar isso para vocês. Ninguém salva o mês na última semana, no último dia. Tu nunca vai ver um piloto de Fórmula 1 que tá vencendo com folga, né, dando o sangue dele para fazer a volta mais rápida, né, nas últimas voltas ali. Não vai fazer isso. É mais um gerenciamento de posição e às vezes falta alguém, né, no seu ouvido ali falando: "Porra, vamos com calma, não se alavanca, tira o pé, essa não vale a pena". E não alguém que fica no seu ouvido que é: "Agora é o padrão de candle tal, agora é compra, agora é venda, agora vai, agora volta, agora adiciona, faz um médio". Eu acho que é isso que falta na verdade, né. A gente até tem possíveis potenciais bons operadores aí no mercado, que às vezes estão meio perdidos, mas o que falta às vezes é realmente alguém para mostrar o caminho real, né, real, o caminho que vai fazer tu chegar lá na frente no verde, e não um caminho que vai te deixar feliz hoje, né. A gente vê por aí a galera vendendo o que a galera quer, né. E se a gente for pegar o contexto de business, não tá errado, né, eu tenho que vender para o meu cliente o que ele quer. Mas eu acho que quando o assunto ele é educacional, quando tem educacional, né, na fachada da empresa, eu acho que o contexto tem que ser um pouco diferente. Ah, mas mercado financeiro, né, cada um tem que ter responsabilidade pelo que faz. Eu, né, concordo e discordo. Eu não acho ético, essa que é a grande verdade. Tu pegar e colocar uma galera que te acompanha, tu dá, né, doses homeopáticas para eles de felicidade, mas no final do mês a conta nunca fecha. Então, sei lá. Eu não acho certo. Fala pessoal, beleza? Felipe na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por dólar e por índice, mas antes, aquele recado importantíssimo, né? Estamos na nossa última semana para você aproveitar aí essa reta final de mês aí, patrocinado pela Ativa Investimentos. Lembrando que você teve um mês todo, né? Então, se você só se ligou nisso agora, poxa, Felipe, e aí? E se eu abrir a conta nativa agora, eu vou ter um mês de graça com você? Não, você teve esse mês todinho patrocinado comigo. Era só abrir e ativar a sua conta na Ativa Investimentos, abrir ali pelo aplicativo mesmo, você não gasta 10 minutos para fazer esse processo, e ativar é qualquer investimento dentro da corretora, ou uma operação, ou índice, ou em dólar também, já conta com uma conta aberta e ativada, né? E a culpa não é nem da Ativa e nem minha se você deixou isso para a última hora ou se por um acaso você estava esperando. Não, vou esperar virar o mês, aí eu chego e falo com o Felipe, aí eu ganho um mês free. Deixa eu falar uma coisa para vocês também, importantíssima, presta atenção aqui em mim. Diferentemente do que vocês estão acostumados a ver por aí, né? Compre agora ou que a promoção vai acabar, né? Última vez que vocês vão ver esse preço e depois na outra semana, no outro mês, no outro semestre tá o mesmo preço e a mesma promoção, é o que vocês estão acostumados por aí. Aqui não. Aqui quando eu falo que é a última oportunidade, é a última oportunidade. Quando eu falo que não vai ter mais esse preço, não vai ter mais esse preço. Então quando eu falo para vocês que a Ativa Investimentos está patrocinando esse mês 0,800 para vocês, é esse mês, não é mês que vem. Então, caso você queira dar uma de malandrão ou uma de desavisado, eu acho impossível, se você me acompanha, não ver eu falar toda a abertura do diário de trade, que é durante o mês. Mas caso você venha, né, mês que vem aí né, e queira, não, Felipe, abri minha conta lá, eu quero mês de salário. Muito obrigado. Não, é durante esse mês, né? E aí eu vou, né, ter o maior prazer em falar para você, pague e você tem acesso. Porque é impossível a pessoa, né, deixar para a última hora ou querer dar uma de malandro, né, para querer garantir um mês, né, de acordo com um discurso que ela fica distorcendo. Então isso aqui não rola, tá bom? Então
abra sua conta e garante terça, quarta, quinta e sexta-feira comigo. Acho que é mais do que suficiente para você saber o que você quer da sua vida e se meu trabalho vai te ajudar, beleza? Índice e dólar na tela para vocês. Semana passada, se eu não me engano, foi toda começando pelo dólar, né? Hoje aí, então fazer uma semana para cada, né? Índice futuro na tela. Bom, domingo, né? Eu não fiz os estudos aí como sempre faço, né? Motivos pessoais. Mas enfim, a gente tem que entender que a gente tem um contexto, né, macro dentro do índice. Se a gente for pegar um gráfico diário aqui, né, é impossível você ter o mínimo de noção de gráfico, bater o olho nele e não perceber que a gente está numa tendência de alta dentro do nosso índice futuro. Né? Uma tendência que ficou aí um bom período aí lateral, né? A gente não pode falar, né, que né, já está garantido aí porque está próximo dessa região de topo aqui. Mas ela vinha fazendo uma espécie de bandeira, né? Como a gente pode dar uma percebida aí dentro desse contexto, né? Fez topo mais baixo, né? Fundos praticamente no mesmo nível, mas até que veio a sexta-feira, vencimento de opções, rompeu essa bandeira. Até comentei com o pessoal, poxa, a gente tem uma grande possibilidade da gente ver o mercado dando continuidade ao movimento da sexta. Entendendo isso, trazendo para esse contexto aqui, quando a gente vem para a abertura, eu já tenho um mercado que ele deixou uma espécie de caixote para mim aí, né, na parte final da sexta-feira, e o mercado abre, né, bem nessa região, né, exatamente nessa região. Surpresa nenhuma. Só que essa região aqui ela não é uma região qualquer. A gente tem uma região aqui que é um topinho de novembro de 22, que... Por que eu estou marcando ele? Porque ele é o último, ele é o topo que antecede a máxima do ano passado. Então, na minha opinião, é um ponto a ser observado sim. E a gente pode perceber que o preço ficou aí, teve 1, 2, 3, 4 tentativas de rompimento nessa região, né, desse topinho de novembro, até que a quinta realmente foi e rompeu. Mas o problema não é o rompimento. O problema, na verdade, é eu pegar esse contexto aqui, né, e aí é onde eu falo que às vezes beira realmente aí a má fé, eu acho, de quem, né, prega que opera a tendência, de que opere a tendência e fica botando a galera no giro aqui dentro. Fala para mim, de verdade. Para 10 segundinhos aí e olha aqui esse contexto que o índice fez na parte da manhã. Tem condições de operar isso daqui? Tem condições de você pegar um padrão de candle aqui nessa região e falar que, né, que é um padrão técnico? Não. De maneira técnica não tem, me desculpe. Tá? O que dá para você fazer é jogar para um gráfico de 2 minutos e enfiar o seu viés goela abaixo na galera que te segue e aí falar que não, esse daqui é um padrão de candle comprador, a gente tem uma tendência macro e blá, 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 blá. Mas vamos trazer também a ótica do gráfico de 2 minutos aqui nessa parte da manhã. Na minha opinião, fica até pior. Aponta para mim aqui um padrão de candle aqui, pode deixar nos comentários aí. Ou se realmente tu tá muito convicto, né, do teu gatilho operacional, me chama aqui no privado e amanhã tem o meu convidado aqui na sala, 0800. E se tu me convencer que é um padrão de candle técnico e operável, porra, tu ganha um mês de sala, mas tem que me convencer. E já adianto, não vai ser uma tarefa fácil, porque não tem o que me convença que aqui dentro teve alguma coisa técnica. Não teve, pessoal. E o que a gente pode encontrar por aí, na verdade, é alguém que está querendo, né, ou já te vendeu, está querendo te vender alguma coisa e que o business da pessoa, às vezes, não é operar, não é tirar grana do mercado, é ter post no Instagram, né? A empresa Instagram, ela é uma vitrine, né? Eu tô aqui, na verdade, me expondo a essa vitrine também, né? Mas eu trago para vocês exatamente o que eu faço com a galera na sala educacional. Exatamente o que eu faço. Vou entrar no ponto tal, stop no ponto tal. Não é uma sala de sinais, mas eu tento deixar as coisas mais claras possíveis, né, o pessoal. Tanto é que eu tenho alunos que estão comigo aí há mais de ano, né? Essa que é a grande verdade. Então, aqui eu peguei o pessoal e falei assim, cara, para comprar, a gente sabe que a gente só pode comprar acima desse topinho de novembro aí, não dá para comprar antes, porque toda vez que a gente tinha uma barra de ignição aqui nessa região, né, logo em seguida vinha a defesa, né? Na verdade, tivemos só uma barra de ignição aqui, né?
Depois tivemos aqui essa região, que o mercado devolveu tudo. Então, o que é? A gente vai começar aquelas decoreba, que nem aquelas fórmulas de cursinho que os caras ficam inventando musiquinha para decorar, para passar no vestibular, né? Ah, não, uma é teste, duas é reteste, três é rompimento. Isso aí não existe, tá? Ah, vamos antecipar. Antecipar o quê? Mostra para mim aqui alguma coisa. Não vai conseguir, né? Então, o que eu combinei com o pessoal da sala? Pessoal, vamos esperar romper esse topinho aqui, lá do seu 121.600. Rompeu o topo, a gente pega o pullback. E mesmo filtrando por um gráfico de 2 minutos, que é o menor tempo gráfico que eu observo aqui, a gente não teve um pullback. Um pivô, o que seria um pivô, Felipe, no gráfico de 2 minutos? Para mim, né, um pivô dentro do meu operacional é no mínimo 2 candles de cor contrária. A gente não teve isso daqui, nesse movimento de rompimento. E tem que ser um pivô padrão, né? Máximo e mínimo menor do que o candle anterior. Isso daqui não é um pivô. Isso daqui é uma barra de cor contrária ignorada. E eu vejo muita gente falando assim, não, que eu tenho um setup, tu vai lá ver o setup, é uma barra de cor contrária ignorada no gráfico de 2 minutos. Isso daí foi desenvolvido para um gráfico diário, para um gráfico semanal, e o cara quer enfiar isso daí no intraday em vocês. Então, pessoal, às vezes vocês estão patinando, não conseguem evoluir, porque o ambiente está vencendo vocês. Vocês se colocam em uns ambientes que não tem como evoluir, né? A pessoa, ela vai te entregar o que tu quer, que é ficar feliz no dia, né? Porra, eu tenho que deixar a galera que opera comigo feliz no dia. E a galera fica feliz quando tem operação. E aí fica padrãozinho de candle, Fibonacci, média móvel. É uma coisa extremamente difícil. Como que o operador vai vencer assim? Não vai chegar no final do mês. Se chegar no 0 a 0 é lucro. Essa que é a grande verdade. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui com o pessoal da sala foi esperar o rompimento. O rompimento veio, não veio o pullback. E aí, quando a gente vê o preço se aproximando lá da máxima, né, do ano passado, nos seus 122.800, ele não consegue ir até lá, ele vai, faz um movimento de expansão, marca fundo e monta um pivô dentro do pivô, se você preferir um power breakout no gráfico de 2 minutos, onde você tem um ponto de start e um ponto de stop, dentro de um gerenciamento aceitável para um gráfico de 2 minutos, ou para um gráfico de 5, né, que para mim o risco máximo para operar índice dólar num gráfico de 5 minutos ou de 2 é de 300 pontos, né? E aqui nós fizemos a nossa entrada. Porém, né, a gente tinha alvos de Fibo aqui também nessa região. Se você for pegar aqui esta mínima e essa máxima e projetar, estávamos bem próximo da região de terceiro alvo. Aqui, como vocês conseguem observar, não é? Vou trazer para cá, ponto de start, ponto de stop. Claro que o meu alvo, né, principal deveria, né, tem que ficar de olho aí na região dos 122.800, né? Porém, eu tenho um terceiro alvo desse espelhamento aqui para cima. Então, o preço bateu aqui, é obrigação do operador, né, fazer uma parcial ou, no mínimo, tirar o risco da operação e jogar para o zero. Né, foi o que eu fiz. Bati uma parcial, tirei o restante dos contratos, coloquei no zero. O mercado não conseguiu evoluir nesse primeiro movimento. Volta e tira os restantes dos contratos no 0 a 0. Então, né, o gain ali, uma parcial, 160 pontinhos no bolso. Depois o mercado até vai ali e praticamente tica ali, né, os 122.800. A gente trazendo esse contexto aqui para um gráfico de 5 minutos também, a gente consegue observar. Novamente testamos o topo, né, que é a máxima do ano passado. Não conseguimos romper logo de cara. Vou sair vendendo? Pelo amor de Deus, o mercado conseguiu romper toda aquela congestão, aquela lateralização que ele vem fazendo aí ao longo de 5 semanas, né? Se eu não me engano. E aí tu tá pensando em vender agora que ele engrenou numa tendência. O máximo que você vai fazer aqui é ficar de fora. Não tem por que pensar em vender pro padrãozinho de candle aqui. Beleza, mas eu vendi, Felipe, peguei uma correção até as médias. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Eu não sei se ela é de alguém, mas eu falo ela. A reversão, ela é uma coisa que ela te encanta, ela te deixa fascinado, ela te gera um efeito cassino surreal, mas é uma das coisas mais difíceis do mercado. E a gente só começa a dar muita atenção para a reversão quando a gente não aproveita a tendência. Porque se você, né, por algum motivo conseguiu aproveitar essa alta aqui, ou se você pegou aí a sua parcial, ou se você não fez nada aqui, você não vai dar bola para uma reversão. Porque é uma das coisas mais difíceis, cara. É o pote de ouro no final do arco-íris. Então, para mim, não faz sentido nenhum eu abrir mão de operar um movimento a favor da tendência para ficar de olho em reversões.
Para mim não faz sentido. Então, para mim, não teve venda aqui dentro do índice futuro em nenhum momento do dia. E eu não falo nesse contexto, é no dia. Porque aqui, quando voltamos no nosso almoço, Felipe, mas ele não armou um pivô aqui? Pois é, um pivô contra o gráfico de 60 minutos. Afinal de contas, tu quer um indicador, né? Tu tá em dúvida, para onde será que esse mercado tá indo hoje? Qual a maior possibilidade dentro do intraday aqui? Pega o gráfico de 60 minutos, cara. Certamente ele vai falar assim, a saída de menor resistência é para cima e você opera comprado. A saída de menor resistência é para baixo, você opera vendido. Agora uma dica de ouro aqui para vocês. Nunca operem contra o 60. A menos que, bateu um alvo do diário, do semanal, a média móvel de 9 períodos, que é a média móvel gatilho, está muito afastada do preço. Aí sim você pode realizar um movimento de regressão, pegou um padrão de reversão lá, executa ele, mas sabendo que você está operando contra o 60, porém tem espaço para você realizar a sua operação de regressão à média móvel de 9 dos 60. Agora, esse contexto aqui que o índice se encontrava aqui, me desculpa, ele era extremamente arriscado. Né? E eu sei que às vezes é meio complexo para, né, chegar para vocês que estão querendo de paraquedas aqui nos meus vídeos aqui, falar, não, aqui foi errado. Eu não estou falando que é errado da maneira como você opera, falando que a maneira como eu opero, se eu ou algum aluno meu chegasse para mim e falasse assim, eu vendi aí, se ele segue o que eu ensino aqui, tá errado. E dentro do que eu faço, sim, eu tenho autoridade para falar que tá certo ou tá errado. Afinal de contas, o que eu falo aqui pro pessoal, né, prestar atenção e seguir assim, com uma disciplina de samurai, é operar a tendência. Então, como que eu vou colocar o meu operador para operar contra o 60 sem condições nenhuma? Felipe, mas depois aqui foi um pivô contra a média móvel de 50. Em termos de equivalência, se a gente for pegar uma média móvel de 50, ela é uma média móvel de 20 do gráfico de 15 minutos. Você está operando contra os tempos gráficos intermediários. E esse que é o problema da galera do day trade, né? Da galera que não leva a sério o day trade, na verdade. É pegar um gráfico de 5 minutos e achar que ele é uma verdade absoluta, ou pegar um gráfico de 2 minutos e achar que aquele padrão de candle no gráfico de 2 minutos vai reverter uma tendência do semanal. Eu sei que toda e qualquer tendência começa num gráfico de 1 minuto. Eu só não acho certo, eu só não acho responsável fazer isso, né? Para quem quer ter isso daqui como profissão. Vai pegar um gráfico de 2 minutos e colocar contra os 60? Não é mais fácil tu esperar eles alinharem? Não, deixa aqui, eu alinhar os 60, os 15, os 5, refino pelos dois, faço a entrada a favor da tendência. Eu sigo o fluxo, eu sigo o flow. Não é mais fácil fazer isso? Mas a galera insiste em operar reversão, operar contra as médias, só que aí todo final de mês é a mesma coisa, cara. Ou é no loss ou é no 0x0, ou é no loss ou é no 0x0. Quando dá um milagre de fechar no positivo, não consegue se manter no próximo mês. E aí não tem como ir para frente. Desculpa. Não tem como ir para frente operando contra a tendência, pessoal. Todo e qualquer livro que a gente pega de análise técnica aí, a tendência é sua amiga. Opere a favor da tendência. Mas o operador quer operar contra. Enfim, só acho que às vezes vocês estão perdendo uma coisa mais valiosa do que dinheiro, que é tempo, tá? Então, aqui na minha opinião, né, uma venda extremamente arriscada. Aqui, na cara da média móvel de 50, tá errado dentro do meu operacional. Tanto é que quando a gente espera um pullback aqui nessa região, ele não acontece. Entra pressão de compra, o preço dá uma bandeirada e vai terminando o seu dia próximo da máxima, né? Então, se você opera de maneira, né, técnica, né, tínhamos aqui um caixote. Vou até marcar ele aqui, já está marcado, só vou alongar ele, né, que eu voltei para a tela agora. Não teve em nenhum momento, depois que a gente viu ele perdendo aqui o seu caixote, o movimento de pullback. Felipe, mas aqui ele fez um pullback. Aqui você sabe que não, você está forçando aqui realmente, né? O que a gente precisa para confirmar uma perda ou um rompimento de uma região? Candle de convicção, candle de ignição. Aqui a gente tem um movimento chorado. Né? Se a gente for botar uma retração de FIBO aqui em máxima e mínima, aqui estava em retração de FIBO também. Tá? Então, simplesmente não teve venda de índice aí hoje. Né? Eu, né, particularmente, fazendo um resumo aqui de índice, que me estendi bastante já, né, no índice aqui hoje, eu particularmente não consegui pegar esse movimento de rompimento que não teve nada técnico dentro do meu operacional, aqui nenhum gatilho que me desse a oportunidade, e eu não vou estar levando os meus alunos aí para um cassino, a gente está aqui para ganhar e fazer dinheiro.
né? Então, não vi nada aqui durante a manhã todinha, quando rompeu, não foi que nem vaca braba. Pegamos o pivô dentro do pivô, 160 pontos no bolso, é melhor do que ter estopado o dia aí na parte da manhã no índice, tá bom? Dólar futuro. O dólar futuro, assim como o índice, se você for pegar aqui, ó, tô em dúvida, Felipe, né? Tô confuso, não sei para que lado que o dólar tá indo. Novamente, reforço. Pega um gráfico de 60 minutos, ele vai te falar muita coisa. A sexta-feira, ela deu uma pancada para baixo e ela termina o seu dia numa espécie de bandeira. Até deixei marcado aqui. Vocês conseguem visualizar uma bandeira? Né? Acho que fica bem visual aqui, né? O preço cai, vem, dá uma bandeirada e, trazendo para um contexto de abertura hoje, ele abre bem técnico, na verdade. Deixa eu tirar aqui esses FIBO aqui. Ele abre até de forma técnica, que é o quê? A gente vem, pega o Candle 1, ele abre querendo perder a bandeira. Porém, a gente não vê uma continuidade aqui, né? A gente não vê uma continuidade. E a gente tem que pensar também uma coisa. O dólar, ele está, né, em uma memória de preço que ele meio que marcou um suporte nessa região. Então, ele abre já em região de potencial suporte, que é a mínima da semana anterior. Então, ele não consegue romper logo de cara. O Candle 3 vai lá e testa, né, o fechamento acima da média, fechamento acima do ajuste, querendo voltar para dentro da bandeira, mas o Candle 4 vem e dá um ipom aqui e faz uma pressão de venda violenta aqui nessa região. Quando eu trago para um contexto de gráfico de 2 minutos aqui dentro do dólar na sua abertura, o que a gente tem? Vamos lá. Ele vem, abre, não consegue dar continuidade no seu preço, fazendo um pullback aqui nessa região, né? Então seria um impulso, correção, impulso. Isso não aconteceu. A menos que você tá maluco, estriquinado aí, querendo bater um gráfico de 2 minutos, você vendeu a mínima do Candle 1, aí você tomou um stop. Aí, né, já vai dormir, já vai chorar em posição fetal. Entendendo isso, quando o preço perde as suas médias, o que tem que esperar? Um pullback. O que é um pullback no operacional do Felipe? 2 candles de cor contrária no gráfico de 2 minutos. Isso é o mínimo, tá? Aonde que isso foi acontecer, pessoal? Aconteceu aqui embaixo, aqui nessa região. O preço vai, corrige nas suas médias, né? Tem impulso, que é toda essa pernada, a correção das médias, impulso. Qual que é o problema aqui dessa primeira venda aqui? Por que eu não vendi, ainda comentei com o pessoal da sala para não vender? A abertura do mercado à vista, né? O mercado vem, dá uma pesada aí antes da abertura do nosso Ibov e ele deixa para acionar o pivôzinho exatamente na abertura do mercado à vista. Um movimento bem manjado, né? Como se fosse aquela jogadinha ensaiada, né? Não, vamos acionar aqui a venda, botamos o pessoal vendido, depois topamos todo mundo. Por sorte aqui ele não acionou, né? Na verdade, eu acho que ninguém conseguiu vender aqui nessa região, está operando o pivô, né? Depois o mercado vai novamente retestar a sua média móvel de 20, aqui a gente pode começar a trabalhar até com um contexto um pouco, né, tem um pouco mais de maldade, digamos assim, dentro do mercado, né? Quando ele vem, marca aqui um fundinho, não consegue, vai fazer uma volta em V. Calma, o volta em V precisa de uma coisa, agressividade. Esse movimento não foi agressivo. O preço começa a corrigir, vai lá testar as suas médias, vem testar a retração de 61,8 desse primeiro movimento do mercado, passa para baixo da mínima da semana anterior, né, do dia anterior, que marcou aí a mínima da semana anterior. Temos o indicador aí do PMI saindo, traz uma certa volatilidade do mercado, e para mim o Candle 23, ele marca, né, um ponto bem interessante aqui dentro do gráfico, né, que é, mesmo com a volatilidade que o PMI trouxe aí para o nosso dólar, né, ele faz um fechamento abaixo da mínima da semana anterior. O Candle 23 vai e testa toda essa região e testa as médias móveis. Aqui, para mim, ele deixa um sinal bem importante, cujo o preço vindo perder a mínima dele, aqui nessa região, marca para mim uma regressão nas suas médias, como vocês podem ver, média móvel de 9, média móvel de 20, fundo da mínima da semana anterior, do dia anterior. Então aqui para mim ele abriu, né, um gatilho operacional, executamos a nossa venda aqui, porém é aquele negócio, ele está em um preço de uma memória de suporte, o dólar não está querendo cair, não sei se vocês estão acompanhando muito o mercado, mas está difícil o dólar cair. E quando ele vem aqui, aciona a nossa venda e se aproxima de acionar um pivô maior aqui, eu falo, pessoal, é a hora de colocar no 0 a 0. Eu concordo que o trade tinha dado pouco, né? 2 pontos a favor aí. Mas quando a gente está aqui operando, né, de maneira... Eu estou aqui operando com a galera na sala, não estou aqui para fazer graça para ninguém. Eu estou aqui para pagar as minhas contas, né?
Então eu falei pro pessoal, cara, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu vou colocar no 0 a 0 agora essa operação, ou ela vai derreter e vai andar para frente, ou ela não vai, né, novamente fazer ali um falso rompimento de fundo, voltar e me estopar, né? Eu não quero isso daí dentro do, né, dentro do meu relatório. Não agora nesse momento, não eu podendo proteger o meu capital. E aqui o preço ele vai, se aproxima do fundo, volta, tira no 0 a 0 e fatos da vida eu podia chegar muito bem aqui com um mega discurso para vocês e falar assim, não, ou é alvo ou é stop e tá errado quem mexeu no stop. E para mim, errado é perder dinheiro dentro do mercado, tá? Acontece que o mercado ele vem, aciona o nosso gatilho operacional, ele passa 35 minutos até realmente andar. Só que não é 35 minutos andando a favor, é diferente a gente estar em uma operação que ela tá 35 minutos te deixando confortável. Aqui foi 35 minutos, ele vem, você trabalha no negativo, volta pro 0 a 0, negativo, 0 a 0, faz que vai romper, volta tudo. Teu stop estava aqui, não era stop caro, era 6 pontos, 7 pontos aqui. Mas não é o fato, né, de ser um stop grande ou pequeno. O stop ele tem que estar dentro do seu bolso, ele tem que estar dentro do gerenciamento. O fato é o tempo que você fica posicionado e exposto ao mercado. Aqui ele está indeciso, não vai para lugar nenhum. E quanto mais tempo ele não vai para lugar nenhum, na minha opinião, maior é a chance dele ir para o seu lado. Né? Essa que é a grande verdade. Mas fatos da vida fosse, você é um operador aí sangue frio, um Iceman, né? Não tem emoção nenhuma, você conseguiu aí realmente a operação do dia, né? Que foi aqui a venda aqui do Candle 23, ou até mesmo vendeu a mínima do 22, a mínima do 27 aqui, que para mim não fazia sentido eu fazer uma reentrada. Se eu vendi o 23, eu vou estar vendendo pior depois, porque não tem sentido nenhum. Então eu falei, pessoal, não vou fazer reentrada. Entrei, não vou fazer reentrada. Agora, na minha opinião, ele tinha, assim, como possibilidade de alvo vir buscar a mínima do mês anterior, a região de 52,5, foi o que ele veio fazer, né? Entregou um movimento depois de 35 minutos, 40, entregou aí essa região de mínimo. E aí os alvos são os mais diversos que a gente pode estar observando aqui. O próprio alvo da bandeira dos 60 pontos atingiu, né, o seu terceiro alvo. Eu estava trabalhando aqui com essas possibilidades aqui nessa região, né, cujo aqui já bateu o alvo de 100% e veio buscar a mínima do mês anterior, então tinha que proteger essa operação. Depois, até mesmo se a gente for projetar em termos de pivô, aqui, isso daqui foi um movimento de pivô no intraday, impulso, correção, impulso, até montou o pivô dentro do pivô aqui, conforme eu comentei com vocês, então poderíamos sim projetar essa região aqui, esse pivô para frente, aqui, e esses alvos aqui estariam bons, né, para o contexto do dia. E aí a gente percebe que o preço vem, dá uma boa acelerada, dá uma pancada de 30 pontos para baixo, a partir do nosso ponto de entrada lá, ele vem e entrega praticamente em linha reta 30 pontos, mas é claro, para o operador que se manteve na operação, eu não me mantive na operação, eu preferi proteger meu capital do que ficar nesse tô rico, tô pobre aqui. Tá arrependido, Felipe? Depois do gráfico pronto, porra, sou ser humano, claro que eu queria estar dentro da operação, mas eu sei que isso daqui é uma profissão dolorosa. Eu tenho que escolher a dor que eu não quero sentir. E a dor que eu escolhi não sentir é uma só. Tive a chance de proteger o meu dinheiro e não protegi. E aí é o famoso casar com a operação. Então, para mim aqui, né, foi um excelente ponto de entrada, 30 pontos em linha reta, porém, né, demorou demais para ir. Depois, ao mesmo tempo, né, que era na hora do almoço que estava armando aquela operação de compra lá dentro do índice, o dólar vem e arma a mesma operação, só que na ponta da venda, né? Um power breakout aqui, na sua média móvel de 20 períodos, nessa região. Eu até comentei com o pessoal, eu não vou vender dólar, né? Eu vou comprar o índice e aqui ele tá armando um pivôzinho, né? Power breakout é pivô, tá? E aqui é a mesma situação. Entrou na operação, andou 5 pontinhos, dá bem próximo de um alvo de 100%, você tem que, no mínimo, proteger a sua operação, né, cara? Não dá pra achar que vai cair mais 50 pontos só porque, porra, o fulaninho resolveu entrar aqui agora. Enfim. E aqui, essa operação até entregou uma parcial, entregou 5 pontinhos aí pro seu operador aí, né? O risco era 7, mas a operação andou aí a favor, chegou a dar 1 para 1 aqui, praticamente, e aí depois sim voltou e deixou o restante dos contratos aí no 0 a 0, saiu. O importante foi uma coisa, já caiu muito, ele vai voltar, dólar tá barato, não sei o que. Todo mundo que tentou comprar dólar aqui por algum motivo aí, setup mãe de Ná, só se ferrou. Eu até marquei esse toquezinho na 20 aqui e falei pro pessoal, quer comprar dólar, tem que esperar fazer um fechamento com corpo real acima desse topinho anterior, né, e esperar o pullback de confirmação, porque você está operando contra os 60, você está operando contra os 15, você está operando contra todos os tempos gráficos. E não tem condições de pegar e enfiar um gráfico de 5 minutos goela abaixo falando que não, mas agora, viu, ele já caiu demais, ele vai subir. Isso aí é desculpa de... Porra, eu fico maluco quando escuto isso.
Ah, eu comprei porque caiu demais, eu vendi porque... Acho que se o cara tem uma semana de mercado, ele pode usar essa desculpa aí, mas a maioria já é experiente, né, cara? Já tá aí há um bom tempo, então sabe que isso daí é desculpa de quem não quer estudar, porra. Já caiu demais, já subiu demais. Porra, tomara que caia mais, tomara que suba mais. Só pra estopar essa galera que tem preguiça, essa que é a grande verdade. Então, pra mim, não teve compra de dólar, assim como não teve venda de índice. Tá bom, pessoal? Vou encerrar por aqui, que esse diário de trade já ficou longo pra caramba. Mas, cara, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Eu vou levar isso daqui agora como um slogan, né? Opere pouco para operar bem. Não tem como você fazer 10, 15 operações no dia e achar que tá fazendo a coisa certa. É difícil, cara. Opera pouco, saiba o que você está fazendo, entenda as regras, né, do seu operacional e siga elas. Não tem como a gente se manter salubre batendo operação a cada candle aí. Não tem como. Vocês não vão fechar no positivo. Então, opere pouco para operar bem.